e o Parque Olá, sejam bem-vindos ao Palco Green Deal e mais uma edição da Campus Party Digital. Meu nome é Janice, eu vou falar para vocês sobre automação. Eu sou graduada em Administração de Empresas e Engenharia de Produção, pós-graduada em Gestão Financeira e mestre em Engenharia de Produção. Já atuo há 10 anos em sala de aula, em cursos de técnicos, qualificação, na área de administração e de engenharia de produção. Bom, a nossa palestra de hoje tem como tema a automação do processo de compostagem, o uso de sensores para monitoramento e controle de parâmetros de um processo sustentável. Então, antes de começar a falar sobre automação de compostagem, a gente tem que saber quais são os resíduos, o que é que dá origem a um processo de compostagem. Bom, ultimamente, há uma crescente produção e descarte de resíduos, tanto orgânicos quanto resíduos sólidos. E há também, com esse descarte, uma preocupação por parte da gestão ambiental. Visando suprir essa necessidade em controlar, em saber onde fazer esse descarte, foi criada então a Lei 12.305/2010, do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010 também, possibilita a realização do tratamento e a reutilização desses resíduos. Bom, a BRELP, junto com o IBGE 2018, fez um estudo sobre a geração dos RSUs no Brasil, os resíduos sólidos urbanos. Então, a partir desse levantamento, foi observado que no ano de 2017 foram gerados 214.868 toneladas de resíduos sólidos urbanos no Brasil. E esses resíduos sólidos, o destino deles são para lixões, aterros controlados e aterros sanitários. E no ano de 2018, houve um aumento de 0,82% nessa geração. Então, de 214 mil toneladas, um pouquinho mais de 214 mil toneladas, passou para 216.629 toneladas por dia. Então, o que fazer com esse tanto de resíduo? A preocupação maior que as pessoas têm na gestão desses resíduos, por enquanto, ainda está sendo a parte de usar esses resíduos. A maioria deles são utilizados como reciclagem, São os resíduos de restos de alumínio, os PETs, papel, papelão e os orgânicos. Aqueles restos de comida, poda de árvore, os restos daquelas empresas que trabalham com carnes, de ave, carne bovina, carne suína. O que são feitos com esses resíduos? Então, há necessidade em fazer a gestão desse resíduo. E uma dessas alternativas seria a compostagem. Então, a compostagem, o que é? Nada mais é do que uma forma de tratar os resíduos que são destinados aí a lixões e aterros sanitários ou aterros controlados, utilizando aí, então, tecnologias e equipamentos a fim de dar um destino a esses resíduos, que não seja só aí os aterros sanitários ou os lixões. Então, assim, quando são descartados em aterros e lixões, eles geram, chamando de gases do efeito estufa. Então, temos, que ter todo um cuidado e fazer essa compostagem. No estudo realizado por Wang, Selva e Wong, em 2016, eles apontaram que dos resíduos sólidos que são descartados, cerca de 14% a 70% em diferentes países são resíduos provindos de desperdícios de alimentos, ou seja, resíduos orgânicos.
Então, o sistema de compostagem, ele vem atrelado aí à sustentabilidade, a fim de se fazer uma reciclagem, ou seja, um reaproveitamento desses resíduos, que pode ser utilizado aí para fertilização orgânica, para correção do solo. Então, ele pode ter um destino, ou até mesmo ele pode ser uma fonte de renda para uma cooperativa que tem aí trabalhadores cooperados que trabalham em aterros ou lixões. Bom, então quando a gente está trabalhando um processo de compostagem, é necessário ficar atento a alguns parâmetros. Quais parâmetros são esses? A relação carbono e nitrogênio, que você precisa para criar um processo de compostagem, né? Tem que ser na faixa de 3 por 1, de 30 por 1, desculpa, né? A temperatura de um processo de compostagem, ela não pode ultrapassar 65, no máximo 70 graus. Porque se subir a ponto de 70 graus, todos os micro-organismos necessários do processo de compostagem, eles vão morrer. E se eles morrer, não vai ocorrer aí todo esse processo. O pH, que é o potencial hidrogeniônico da sua leira de compostagem. A umidade, se o composto ficar muito úmido, não vai haver processo de compostagem, vai haver o quê? Uma fermentação. E essa fermentação, ela vai causar um mau cheiro, vai atrair insetos, e não é isso que um processo de compostagem ele tem a finalidade de fazer. A aeração do processo também é bastante importante para não deixar que a umidade ela fique muito alta e que também seja controlada a temperatura desse processo. Então, toda vez que se monta uma leira de compostagem, controlando esses parâmetros, você tem as fases aí de um processo. O que são essas fases? São todos os picos, né, que a leira ela apresenta aí no processo. O que é a primeira fase? A primeira fase vai até 30 dias, no máximo 40 dias, é a fase termófila, onde a temperatura ela chega a 60, 65 ou até um pouquinho mais graus. Por que acontece isso? Porque está havendo aí todo um processo onde as bactérias, os micro-organismos estão fazendo esse processo de compostagem. Então, há o aumento da temperatura. Partiu desse dia aí, de 30 dias após montado o processo, a fase mesófila. Essa fase mesófila, ela tende o quê? A cair a temperatura, onde o composto ele já vai caminhando para a semicura. Mas, para que todas essas fases elas sejam cumpridas, elas sejam atingidas o que se espera, tanto de temperatura, umidade, aeração, é necessário fazer o controle desses parâmetros, até chegar aí a um tempo de 60 a 90 dias, onde o composto já está umificado. Esse exemplo aí é uma leira, né, do tipo trapezoidal, onde você tem aí a estratificação de todos os resíduos que são colocados, iniciando pela poda de árvore, depois você faz uma umidificação aí do composto e coloca os restos de alimentos. Por que fazer essa estratificação? Colocar em camadas. Porque a partir do momento que você coloca em camadas, você está dando oportunidade para aerar o seu produto, o seu composto, né, os seus resíduos, e para que não haja aí uma umidificação maior. Então, esses resíduos secos, como a poda de árvore, ele já ajuda a fazer essa aeração do processo do composto. E onde entra a automação em tudo isso? A automação, ela entra no intuito de viabilizar o processo. Porque a partir do momento que você consegue controlar esses parâmetros, eles fazem com que o processo de compostagem ocorra de forma correta, de forma adequada, sem precisar ficar fazendo várias correções aí na sua leira, porque você não vai saber qual que é a temperatura, qual que é a umidade, como que está o oxigênio dessa leira de compostagem. Então, a partir
necessidade em controlar os parâmetros, eu realizei um projeto onde trabalhei com o programa Lavio, que utiliza aí um software que utiliza aí dados, utiliza sensores para fazer a aquisição desses dados e melhorar esse processo. Esses foram os pontos, né, instalados em um protótipo de uma leira de compostagem. Essa leira de compostagem ela foi feita com poda de árvores, serragem e restos de alimentos de alguns restaurantes. Então, cada ponto desse aqui, ó, são 6 pontos. Eles representam aí um local onde foi colocado sensores. Foram colocados 6 sensores de temperatura, 3 sensores de oxigênio, que são esses tubos azuis aí, dentro deles tem sensores de oxigênio, e 4 sensores de umidade. No intuito de quê? De conhecer esse parâmetro e melhorar o processo de compostagem. Essa é a vista do painel frontal do programa que foi desenvolvido. Cada desenhozinho desse aí representa um sensor que foi utilizado. Olha, umidade, temperatura, e também foi colocado um ventilador. E o intuito desse ventilador é para refrescar a leira quando ela se alcançasse aí uma temperatura máxima de 65 graus Celsius. Então, foi feita a programação para quando, a partir dessa medição, quando a temperatura alcançasse no meio da leira, que é o local onde há uma incidência maior de temperatura, o ventilador fosse acionado. Por quê? Para não matar os micro-organismos necessários no processo de compostagem, fazer um resfriamento. Então a temperatura, a maior temperatura era 65 e a menor 60. Quando se chegasse a 60 graus, o que ia acontecer? O ventilador ia desligar. Isso tudo de forma automatizada, sem precisar que eu fosse até o local para fazer isso manualmente. Então, assim, a automação ela vem para poder melhorar todo o processo, para não precisar da ação humana a todo tempo em um processo de compostagem. Essa é a vista do diagrama de blocos do programa que foi desenvolvido, né? Tem aí a temperatura, umidade, oxigênio. Isso aqui já dá uma base maior para o que está acontecendo em todo o sistema, com o loop. E aí, a medição era feita de 1 em 1 minuto, 60 segundos, onde era passado para um arquivo do Excel e me dava todos os dados a cada 1 minuto da minha leira. Essa aí são os subviais de todos os sensores que foram utilizados. Para cada sensor você tinha que fazer uma programação diferente, porque os sensores, eles trabalham, né, eles operam em tensões diferentes. Então, de acordo com cada tensão de cada sensor, foi feita uma programação diferente. E também uma calibração para cada sensor de acordo com o que eu precisava na minha leira. O sensor de umidade é o sensor YL69 que foi utilizado. O de temperatura é o PT100 e o de oxigênio é o ME3O2. Então, cada sensor desse aqui, ele me deu informações sobre tudo o que estava acontecendo na minha leira ao longo de 40 dias. Então, todo esse processo, ele durou 40 dias. Por que 40 dias? Porque é o tempo em que um processo de compostagem, ele mais tem variações, né? A variação de umidade, temperatura e oxigênio. Os pontos instalados e os sensores que foram utilizados aí na automação. Bom, esse aqui é o monitoramento da temperatura. Então, ao longo desses 40 dias, eu consegui ter aí essas informações sobre a temperatura da minha leira. Então, para cada ponto, olha, notem que há uma diferenciação nas temperaturas que foram colhidas, né? Então, o ponto 4, que é o centro da leira, ele é o ponto que atingiu uma maior temperatura. Então, aqui nesse ponto, foi possível observar que o ventilador, alguns dias, ele foi acionado para diminuir essa temperatura, de forma automatizada.
Me deu também algumas informações sobre a umidade. E o que eu pude observar? A partir do 20º dia, mais especificamente 21, 22 dias, a temperatura ela despencou em todos os pontos da leira. Então, o que aconteceu com a minha umidade? A umidade também caiu. E a oxigenação? A oxigenação subiu. Então, o que eu pude observar nesse processo? Que até 20 dias estava indo tudo ok, conforme é esperado no processo de compostagem. Porém, houve aí a queda da umidade, a diminuição da temperatura, e eu observei então que o processo de compostagem ele havia parado, ele não estava acontecendo mais. Por quê? Porque os meus parâmetros eles não estavam de acordo com o que é esperado em um processo de compostagem. Então, se eu continuasse a deixar a minha leira sem mexer, sem fazer algum tipo de correção, provavelmente o processo não iria acontecer de forma adequada, ou iria demorar, ou o meu composto não ia ficar adequado conforme a gente espera. Então, a partir desse dia 22, 21, 22 que eu percebi que a temperatura diminuiu e que a minha umidade diminuiu e a oxigenação aumentou, porque se está mais seco e não tem temperatura, a oxigenação tende a aumentar em vários pontos da leira. Então, realizei o revolvimento dessa leira. O que é o revolvimento? É você tirar a parte externa da leira, que é composta por serragem, que faz toda aí a proteção, e fazer a correção da umidade e misturar todos os compostos. No intuito de quê? De fazer com que a compostagem comece a acontecer novamente. Então, após feito isso, esse revolvimento e essa correção de umidade e temperatura, vista essa necessidade a partir dos parâmetros adquiridos com a automação, o processo se reiniciou. Olha a temperatura, né? A temperatura que estava 35, 45, 55, voltou a subir novamente, indo para 55, 65, 60. Então, isso foi observado porque eu tive aí essas informações obtidas dos meus parâmetros adquiridos no processo de automação. Então, aqui, passados 30 dias, começou então a diminuir a temperatura. Se eu fizesse novamente uma correção e o revolvimento da temperatura iria aumentar, provavelmente aumentaria sim, mas não iria se manter mais que 2 ou 3 dias. Por quê? Porque aqui o meu processo de compostagem ele já está saindo da fase termófila, já está entrando então na mesófila, onde o composto já está indo para semicura ou semi-umificação. Bom, a umidade também, ela teve alguns pontos aí que variou muito. Por que variou? Foi possível observar também, quando a gente fazia a comparação da umidade no período matutino, período vespertino e noturno, foi percebido que a umidade ela é diferente de acordo com o horário do dia. À noite, ela tendia a diminuir, de manhã ela aumentava, enquanto eu achava que era o contrário. O oxigênio, né, teve aí alguns pontos, próximo aí aos 40 dias do processo de compostagem ele foi aumentando. Por quê? Porque já estava aí chegando a umificação do composto. Então, o composto ele já não está tão úmido quanto estava novamente. Então, tende a ter uma oxigenação maior. Bom, e onde entra a sustentabilidade? A sustentabilidade entra aí na parte da automação desse processo de compostagem a partir de um momento que pode ser observado que fazer a utilização desse composto não é uma coisa difícil e que você pode utilizar tecnologias para poder controlar esses parâmetros para dar um composto de mais qualidade, né? Um composto que vai suprir a necessidade que o pessoal tem para fazer uma correção de solo, para utilizar como fertilizante natural. E muitas empresas, né, é notável a partir de pesquisa, que muitas empresas no Brasil, essas empresas também de primeiro mundo, estão utilizando
esse processo de automação para trabalhar a compostagem. A compostagem de restos, né, de resíduos de empresas que trabalham, como eu já falei aí no começo, com aves, bovinos, né, suínos. Então, eles fazem esse processo de compostagem e utiliza aí o acompanhamento da temperatura, a ventilação, a aeração de forma automática. Então, pessoal, é algo, como a gente já sabe, a indústria 4.0 está ganhando aí, né, os espaços, ganhando espaço em todas as empresas, e a compostagem também tem aí um espacinho que dá para trabalhar um processo automatizado. Bom, mas aí as pessoas falam, mas o LabVIEW, ele é muito caro, mas tem outros jeitos de você trabalhar. Você pode trabalhar aí com Arduino, que tem também essa aquisição dos processos, aquisição de parâmetros, que te dá também um resultado eficiente. Então, assim, há várias formas de trabalhar a automação em processos de compostagem e outros processos também que vai proporcionar uma sustentabilidade, vai proporcionar um retorno e também proporcionar o cuidado com o meio ambiente que tanto se fala hoje, que tanto se cobra, tanto da sociedade quanto das empresas. Bom, pessoal, então, o que eu consegui falar para vocês a respeito de automação do processo de compostagem é isso, apresentar o que foi feito, apresentar o que foi proposto e também quero falar, né, eu não falei sobre os resultados, que a gente conseguiu um composto bom a partir desse processo, um composto que foi adquirido aí em um curto espaço de tempo, porque os parâmetros eles foram de forma que se esperava, eles agiram de forma que se esperava. Pôde-se fazer aí uma correção do que estava diferente do que se é esperado aí no processo, certo? Agora eu estou aberta a perguntas, né? Alguma dúvida que vocês tenham. E eu quero agradecer também a todos, né, pela participação, por esse tempo aí que vocês disponibilizaram para estar me assistindo. Alguma dúvida? Bom, então pensem bem, né, no que a automação está proporcionando para todo esse cuidado com o meio ambiente, né? Que a gente não pode pensar só, temos que tirar do meio ambiente aquilo que não prejudica. Então, tem tecnologias que pode proporcionar, que pode ajudar a trabalhar essa sustentabilidade, certo? Dúvidas? Bom, pessoal, então muito obrigada a todos vocês que me assistiu, obrigada a Campus Party, a todos os organizadores e aqueles que me acompanharam. Abraço a todos, até a próxima.